Olá, colegas, tudo bem com vocês? Estamos chegando à nossa última aula conceitual de Teologia e História da Missão Integral. Tá? Então, terminando aqui a nossa participação mais dialogal aqui através da TV, através do vídeo. E nós vamos então, nessa nossa última aula conceitual, continuar trabalhando as dimensões concretas, né? As várias dimensões da vida missionária. Tá? Então, para relembrar, nosso trajeto a partir da primeira unidade foi conhecer um pouco da história, as origens da missão integral. Depois nós trabalhamos as bases bíblicas, as bases teológicas, sistemáticas, e agora estamos trabalhando, né, as dimensões teológico-práticas da vida missionária. Para quem, né, trabalha com a história e a teologia da missão integral, vocês estão percebendo, ou deveriam perceber, ou se não perceberam, né, vou mostrar isso para vocês agora, quer dizer, do conceito de missão integral dos anos 70 até agora já ocorreram mudanças. Quer dizer, isso que eu estou ensinando aqui para vocês, o que eu estou propondo aqui para vocês, que vocês têm que refletir, pensar, debater, argumentar, concordar ou não concordar, isso é secundário, né? Já é uma visão diferenciada, eu diria mais amadurecida, do conceito de missão integral nas suas origens. Porque teologia é isso, né? A teologia não é uma realidade estática, paralisada. A teologia é uma realidade dinâmica. Tá? A gente pratica a fé, reflete sobre essa prática, tá? Dá um sentido teológico a essa prática, confere de novo a prática a partir do sentido teológico, confere o sentido teológico a partir da escritura, da tradição eclesiástica, do estudo, e aí modifica a teologia, depois modifica a prática e vice-versa, e simultaneamente, ou seja, é um círculo virtuoso, não vicioso, né? Um círculo virtuoso de viver a fé, pensar a fé, construir práticas, construir teologias, reformular as práticas, reformular as teologias. Isso é o ciclo permanente da vida teológica, da dimensão teológica da vida da igreja. Né? Então nós estamos fazendo isso, quer dizer, teologia da missão integral, conforme a gente está estudando agora, já é uma conceituação, uma organização do pensamento e da prática diferentes, né, daquilo que era nos anos 70. Agora, diferente, mas fiel. Né? Permanece a intuição fundamental. Qual é a intuição fundamental? A integralidade da missão deriva da integralidade do Evangelho. Deriva da Missio Dei. Tá? Nós fazemos missão integral não porque missão integral é uma coisa bonita, bacana, que vai fazer a gente ficar feliz. A gente faz missão integral porque a gente não tem alternativa. Porque nós queremos ser fiéis a Deus. Mesmo que a pessoa não chame de missão integral, quem quer ser fiel a Deus vai fazer missão na sua integralidade. Tá? Quer dizer, não é preciso concordar com a teologia da missão integral para assumir um compromisso com a integralidade do Evangelho, da vida missionária, da vida de Cristo, da nossa vida no mundo. Tá? Por isso, para mim, o que conta é a integralidade do Evangelho. Isso é o princípio indiscutível, é o princípio que vale para todos nós, cristãs e cristãos. Como aplicar, como explicar, como conceituar, como vivenciar esse princípio, a gente tem N maneiras legítimas de fazer. Tá? Então, por isso que na primeira unidade eu encerrei falando da história futura da missão integral, dizendo, a missão integral nunca pode se tornar uma ortodoxia, porque ela fica paralisada, ela não pode se tornar um dogma, porque aí ela morre. Tá? Então vamos lá, vamos continuar com as dimensões da vida missionária. Quero começar com a dimensão política, tá? E democrática da vida missionária. Que hoje em dia eu acho que você não pode falar em política sem democracia, não pode falar em democracia sem política. O que é política? Política tem a ver com exercício de poder. Então, quando a gente fala da dimensão política da vida missionária, nós não podemos reduzir a noção de política à política partidária e institucional.
Quer dizer, dimensão política da vida missionária não é aquela dimensão que tem a ver com que partido você é, que você vota, qual é a sua ideologia. Isso é parte da dimensão política da vida missionária, mas não é o todo. É uma pequena parte, não é a totalidade. Quando a gente fala em dimensão política, a gente está falando do exercício do poder. Como exercer o poder de modo missionário. E quando nós procuramos uma teologia bíblica do poder, no exercício do poder na missão, nós encontramos na Escritura 3 conceitos, 3 temas complementares, no Antigo Testamento e os seus equivalentes no Novo Testamento, que nos dão diretrizes, pistas para o exercício do poder. No Antigo Testamento, esses 3 temas são libertação, aliança, reinado de Deus. No Novo Testamento, os correspondentes, ou seja, os equivalentes são salvação, nova aliança, senhorio de Jesus Cristo. Se a gente quiser sintetizar tudo isso sob o tema reino de Deus, é possível. Ou sob o tema aliança, também é possível. Ou sob senhorio de Jesus. Quer dizer, esses temas são complementares, eles se complementam mutuamente. Então, libertação não é uma coisa separada da aliança, a aliança não é uma coisa separada do reino. Da mesma forma, salvação não é separada da nova aliança, que não é separada do senhorio de Cristo. Não. São conceitos que visam explicar diferentes dimensões da mesma realidade. Quando a gente olha para esses conceitos sob a perspectiva do poder, o que esses conceitos têm em comum? Eles têm em comum o exercício do poder como um meio de salvação integral e humanização da sociedade. Ou, se você quiser, o exercício do poder como um meio de glorificar a Deus, o exercício do poder como um meio de construir a nova aliança, o exercício do poder como um meio de manifestar o senhorio de Jesus Cristo. Seja qual for a metáfora que a gente vai utilizar, isso aqui é importante. Quer dizer, como nós exercemos o poder? No livro, na unidade, vocês têm isso mais detalhado. Como a gente não pode detalhar tudo isso aqui, eu vou lembrar só de um texto dos Evangelhos, quando Jesus fala a respeito de si mesmo, usando o título Filho do Homem. Quando ele diz, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele diz isso para responder a um pedido de discípulos dele que queriam, quando Jesus assumisse o reino, ele queria ficar à sua direita ou à sua esquerda. O senhor vai ser o rei, eu quero ser o primeiro-ministro e eu quero ser o segundo-ministro. Aí Jesus diz para ele, olha, não é assim. Diz, olha, no mundo, os senhores desse mundo dominam, se assenhoreiam sobre os seus súditos. Entre vós, porém, não será assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Por quê? Porque o Filho do Homem, Deus, homem, não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. É assim que Deus exerce o poder. Deus exerce o poder através do serviço, do amor, da graça, da misericórdia. A soberania divina é uma soberania graciosa, amorosa, justa, misericordiosa, santa, etc, etc. Bem, isso significa, então, que exercer a dimensão política da vida missionária tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas na vida do cotidiano, tanto a vida privada quanto a vida pública. Não, você está, a família, você é marido, como é que você exerce o poder em relação à esposa e filhos? Esposa, como é que você exerce o poder em relação a marido e filhos? Filhos, igualmente. Você trabalha, como é que você exerce o poder no trabalho, seja como chefe ou como subordinado? Você é professor, como é que você exerce o poder como professor? Como é que você exerce o poder como estudante? Percebem? O exercício do poder não é algo que acontece nas instituições políticas, é algo que acontece em todo relacionamento entre pessoas. Todo relacionamento entre pessoas é também um relacionamento de poder. Porque nós influenciamos as pessoas, nós exercemos o poder de sugerir, de dar ideias, de determinar, de comandar, de curar, de matar. Quer dizer,
Obviamente, a relação entre pessoas não é só relação de poder, mas ela é também e sempre tem uma dimensão de poder em todo o relacionamento humano. Um outro texto neotestamentário que trabalha essa mesma proposta de Jesus está ali em Efésios, por exemplo, capítulo 5, verso, acho que é o 19 ou 20, por aí, se não for, está ele pertinho. Submetei-vos, sede submissos uns aos outros em amor. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Este princípio do exercício de relações do poder está na base de uma série de conselhos de Paulo. Mulheres, sede submissas aos maridos. Maridos, amai as mulheres como Cristo amou a igreja. Filhos, sede obedientes aos pais. Pais, não irriteis vossos filhos. Escravos, sede obedientes aos seus patrões, seus senhores. Senhores, não tratei mal os seus escravos. Quer dizer, a submissão que ocorre na vida social, do ponto de vista da fé cristã, é subordinada a uma submissão mais ampla, que é a submissão de um ao outro no amor e no temor de Cristo. Então, é verdade, mulheres sede submissas aos maridos, as mulheres têm de ser submissas aos maridos? Sim. Na mesma medida em que os maridos são submissos às esposas, porque são submissos uns aos outros no amor e no temor de Cristo. Agora, submissão não quer dizer que um manda e o outro obedece. Submissão quer dizer que ambos estão debaixo da mesma missão. Sub, debaixo de missão. Não, a relação marido e mulher é uma relação em que ambos estão debaixo de um propósito comum. A aliança de viver como cônjuges. Parceiros de jugo, é o significado da palavra cônjuge, né? Debaixo do mesmo jugo, debaixo da mesma missão. Na vida cotidiana do casal, existem diferentes tarefas a serem realizadas. Bom, então, o casal resolve como realizar essas diferentes tarefas. Houve épocas na história da humanidade que essa divisão de tarefas era determinada. O marido faz o trabalho de fora, externo, social, político, a mulher faz o trabalho da casa. Mas isso nem sempre foi assim, nem sempre precisa ser assim. No mundo atual, por exemplo, é muito raro você ter uma família em que a mulher fica apenas exercendo o trabalho doméstico. Ela também tem de exercer trabalho fora para complementar a renda da família. Já existem situações, por exemplo, agora no século XXI, em que, como as esposas têm uma capacidade de trabalho melhor, um salário melhor, existem maridos que ficam em casa para cuidar da casa e dos filhos. Ou seja, cuidar da casa não é um trabalho inferior ao trabalho de ganhar dinheiro. Não é um trabalho inferior ao trabalho na sociedade, na vida pública. O cuidar da casa, o cuidar da família é tão digno quanto qualquer outro tipo de trabalho no mercado. A diferença é que a gente não remunera, a não ser que seja uma empregada doméstica, um empregado, tal, que aí você paga e tem que pagar bem, senão a pessoa não vai lá fazer isso para você. Conversando com a minha esposa, a gente sempre conversava essas coisas e ela perguntava, mas essa visão tradicional, o marido traz o dinheiro, ele sustenta a casa, então ele tem o direito de mandar. Eu falei, mas precisa entender que isso é apenas metade da coisa. Vamos supor, nessa visão mais tradicional, o marido trabalha fora, a mulher cuida da casa. É o marido que sustenta. Agora, se a mulher gastar mal o dinheiro? E se a esposa desperdiçar o dinheiro? Fazendo uma comida errada, gastando demais com produtos de limpeza, não fazendo uma boa alimentação que aí provoca a doença, que provoca problemas. Bem, a dona de casa, ou o dono de casa, se for homem, pode não trazer dinheiro para casa, mas é gerente da economia da casa. Quer dizer, o que adianta o marido ou a esposa, o que adianta um cônjuge ganhar, sei lá, 20 mil reais por mês se o outro cônjuge gasta 21? Quer dizer, mesmo o cônjuge que não traz o dinheiro, entre aspas, para casa, ele gerencia esse dinheiro. Bom, se gerencia bem, aquele dinheiro que veio para casa, ele se multiplica. Se gerencia mal, ele acaba. E a pessoa se afunda em dívidas. Então, o exercício do poder, a submissão é uma realidade mútua.
eu exerço o poder, outra pessoa exerce o poder também. Quando eu exerço poder para dominar e o outro exerce poder para dominar, bom, tem um choque. Ora, quando eu exerço poder para servir e o outro exerce poder para servir, eu tenho comunhão. Quer dizer, e quando estamos todos juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo projeto, a gente tem força. Quando cada um vai numa direção e tem um propósito e um projeto diferente, a gente fica fraco. Percebe? Esse é só um exemplo, né, aí do exercício da dimensão política do poder. Para que essa questão fique bem definida, que a dimensão política é mais ampla que a político partidário, então eu também falei de uma dimensão democrática da vida missionária. Né? Porque aí sim, aí a gente está trabalhando na questão institucional, na questão, né, das estruturas públicas da sociedade, tá? Das estruturas de poder na sociedade. Tá? Bem, do ponto de vista da vida missionária numa sociedade democrática, o principal desafio é a construção da cidadania. Então, vejam o conceito de cidadania que está aí na tela para vocês lerem comigo. O que é cidadania? É principalmente uma relação política entre um indivíduo e uma comunidade política, em virtude da qual o indivíduo é membro de pleno direito dessa comunidade e a ela deve lealdade permanente. Então, é um que pertence a uma coletividade e é leal. O estatuto de cidadã, é, em consequência, o reconhecimento oficial da integração do indivíduo na comunidade política. Comunidade que, desde as origens da era moderna, adquire a forma de Estado Nacional de Direito. Então, cidadão é um membro de uma comunidade política que exerce direitos. E ao exercer direitos, exerce deveres. Tá? Continuando com a citação ali de uma teóloga e filósofa espanhola, Adela Cortina, tá? Em um mundo globalizado, a trama da cidadania é urdida, né, é tecida com dois tipos de fio. A aproximação dos semelhantes e separação em relação aos diferentes. Necessidade essa, que ao menos no Ocidente é vivida como um permanente conflito entre o universalismo de corte cristão e o particularismo de corte grego. Por esse motivo, qualquer noção de cidadania que pretenda responder à realidade do mundo moderno, do mundo atual, precisa unir desde o início a cidadania nacional e a cosmopolita em uma identidade integrativa mais que desagregadora, recordando, por outro lado, que a pessoa não é só cidadã. Bom, aí você deve estar aí, complicou, né, professor, o negócio complicou todo aí, então vamos descomplicar. Né? Quando eu ensino exegese, eu digo, no procedimento exegético você sempre faz duas coisas, análise e depois síntese. Então vamos fazer a exegese ali da citação da Adela Cortina. Então primeiro a gente analisa, ou seja, a gente separa as coisas. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos ver o conceito de cidadania. Cidadania é uma relação política, uma relação de poder entre um indivíduo e uma comunidade. Tá? Então, exercício da cidadania é o exercício de uma relação política da pessoa com a comunidade na qual ela vive. Tá? Em virtude dessa relação, o indivíduo se torna membro de pleno direito dessa comunidade. Bom, então, existe uma comunidade política da qual eu sou membro, ou seja, eu tenho todos os direitos e deveres dessa comunidade política. Né? E a essa comunidade política eu devo lealdade permanente. Isso é cidadania. Tá? Eu sou membro de uma comunidade política. Uma comunidade a qual eu pertenço e uma comunidade à qual eu devo lealdade. Então, ser cidadão, o estatuto, a natureza da cidadania é ser reconhecido, né? O reconhecimento oficial da integração do indivíduo na comunidade. Então,
Para ser cidadão é preciso que os membros todos da comunidade reconheçam o meu direito. Então veja, a cidadania é um caminho de duas mãos. Eu me entendo como um cidadão, como um portador de direitos, como membro de uma comunidade, essa comunidade reconhece que eu tenho direitos e que eu sou membro dessa comunidade. No mundo moderno, nas sociedades democráticas, qual é a forma da comunidade política? É a forma do Estado de Direito. Então, é um país que é governado por um conjunto de leis. Então, a comunidade política, desde a era moderna até agora, é uma comunidade nacional. É uma nação. Essa nação tem uma Constituição que estabelece a forma do exercício democrático do poder. Então, por exemplo, você é cidadão brasileiro. Quem nasce nos Estados Unidos, cidadão americano. Se nasce na Itália, cidadão italiano. Agora, a cidadania, como a gente vive num mundo cheio de nações, você pode ter, por exemplo, dupla cidadania, ou tríplice cidadania. Eu sou neto de portugueses e italianos, então, por lei, eu tenho direito à cidadania portuguesa e à cidadania italiana. Se eu exercer esse direito, eu posso ter uma tríplice cidadania. Nos estados de direito, eu posso trocar de cidadania. Um cidadão português pode se naturalizar brasileiro. Aí ele deixa de ser cidadão de Portugal e se torna um cidadão só do Brasil. Então, a cidadania é uma pertença a uma comunidade política, no nosso caso, comunidades democráticas, que são governadas por uma Constituição, por um conjunto de leis. Porém, como nós vivemos no século XXI, num mundo globalizado, no mundo globalizado acontece o quê? As pessoas que falam a mesma língua, que pensam da mesma maneira, os cidadãos de um país, eles se aproximam. E tendem o quê? A se separar das pessoas que não são iguais a elas. Então você está aqui no Brasil, maravilha, bacana, a gente é todo mundo bonzinho, a gente é amigo e tal, de repente vem aí 50 mil venezuelanos e entram na sua cidade, que é o que está acontecendo no Brasil atualmente. E agora? Os brasileiros vão se afastando. Opa, não vamos misturar com esse pessoal aí, vai dar problema, vai perder emprego da gente e tal e coisa. Então, a tendência natural desse tipo de cidadania baseado no Estado, baseado na nação, gera, ao mesmo tempo que gera uma identificação, uma pertença, gera uma distinção, uma separação. No mundo globalizado, porém, nós precisamos ir além dessa atitude, desse conceito de cidadania nacional. E a Adela Cortina, que é filósofa e teóloga, ela diz, esse conflito não é causado pelo mundo globalizado, ele é um conflito do mundo globalizado, mas a causa dele é uma compreensão da vida humana. Numa visão grega, ocidental, romana da cidadania, a gente é cidadão de um país particular. Cidadania é uma particularidade. Então, no mundo grego, os gregos diziam, existem nós, os gregos e os outros, os bárbaros. Só pode ser cidadão quem é grego, o bárbaro não pode ser cidadão. Os romanos diziam, existimos nós cidadãos romanos e os outros. O judeu dizia, tem judeu e tem gentil, então separa. O cristianismo nasce como uma forma de universalismo, não salvífico, mas político. Em Cristo não há grego, judeu, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, essas classificações que distinguem o ser humano são rompidas e eliminadas em Cristo. Então a mulher deixa de ser mulher? Claro que não. A gente só não pode mais valorizar a mulher como se fosse inferior ou superior ao homem. Então o romano deixa de ser romano? Não, ele continua romano. Lembra da aula passada? Só que ser romano não é mais aquilo que determina a sua vida. Não, do ponto de vista da dimensão democrática da vida missionária, a cidadania no mundo atual é um desafio interno, nacional e um desafio cosmopolita, internacional, universal. Cosmopolita são duas palavras gregas, política, polis de política, de polis e cosmo, mundo todo, universo.
É uma cidadania universal. Ou seja, no mundo em que nós vivemos, o exercício democrático do poder exige uma integração internacional e não uma desagregação internacional. Exige uma solidariedade entre nações e não o conflito entre nações. Como essa solidariedade é frágil no mundo contemporâneo, existem muitos conflitos. Conflitos de guerra, conflitos de movimentos migratórios, conflitos derivados da guerra, que são as pessoas refugiadas, esses conflitos derivados da pobreza, então, de crises políticas, venezuelanos, haitianos, sírios, gente que é deslocada da sua terra porque não tem como viver. Então, existem conflitos internacionais e conflitos internos da cidadania. Então, aqui eu trabalhei com vocês o conceito básico, geral. Deixa eu aprofundar isso um pouquinho, pensando principalmente na realidade brasileira atual. Do ponto de vista do exercício da democracia no Brasil contemporâneo, algumas marcas são significativas. Primeiro, a nossa democracia está em crise por causa da corrupção. Quer dizer, a corrupção não é nova, ela é praticada no Brasil praticamente desde que o Brasil é Brasil, desde que essa terra foi tirada dos povos que aqui habitavam, foi roubada deles e transformada em uma colônia de Portugal, a corrupção está implementada aqui. Quer dizer, no Brasil atual, capitalista, a corrupção é terrível. Por quê? Porque quem tem grana compra quem tem poder político, quem tem cargo político. E quem tem cargo se vende para quem tem grana. Então, a corrupção no Brasil é uma corrupção entre pessoas que têm dinheiro e pessoas que têm cargos. Isso é corrupção política. Corrupção não é só o político corrupto. Corrupção é o corruptor, é o agente cidadão cheio de dinheiro que compra o outro. Ou o agente cidadão cheio de influência que compra o agente cidadão que exerce um cargo no Estado. Então, corrupção coloca a democracia em crise. Aí vem esses discursos de golpe, esses discursos de ordem, etc. e tal, que são tentativas, eu diria, desesperadas de resolver uma crise, que não se resolve simplesmente com bordoada, com eliminação de direitos. Uma segunda marca da situação do nosso país na atualidade é a radicalidade ideológica. A ausência de diálogo. As pessoas fazem a sua opção por uma determinada ideologia partidária e combatem ferrenhamente quem faz outra opção. Demoniza quem faz outra opção. Acha que só a sua opção é verdadeira. Não existe democracia onde não há diálogo plural, onde não há pluralidade de projetos político-ideológicos. Sem pluralidade, a democracia acaba. Se torna monarquia. Mesmo que várias pessoas governem, é uma monarquia por quê? Porque um pensamento só governa tudo. Então, não há democracia onde não há pluralidade de projetos políticos. Agora, a pluralidade de projetos políticos demanda o respeito mútuo de cidadãos. Terceira marca da realidade sociopolítica brasileira na atualidade é o que eu chamo de direitismo. Direitismo não por causa da direita, mas por causa dos direitos. Como a democracia no Brasil é muito frágil do ponto de vista do exercício dos direitos, nos últimos 10, 15 anos, muita gente está achando que democracia, ser cidadão, é apenas ter direitos. Eu tenho direito, ninguém pode tirar o meu direito. Não. O primeiro direito de cidadania é o direito de servir ao outro. É o direito de governar para o bem comum. Quer dizer, em outras palavras, todo direito democrático de cidadania é um dever de governar, para que o outro tenha o mesmo direito que eu. Eu tenho o direito de escolher a minha religião, o outro também tem. Eu tenho o direito de escolher a minha ideologia política, o outro também tem.
Eu tenho direito de viver bem, o outro também tem. Eu tenho direito ao emprego, o outro também tem. Eu tenho direito a uma moradia, o outro também tem. Eu tenho direito de votar, o outro também tem. Quer dizer, na democracia, o direito é de todos. E cada direito é, simultaneamente, um dever. Exercer um direito é exercer uma responsabilidade. Se eu tenho o direito de governar, todo o poder emana do povo, se eu tenho o direito de exercer o governo, eu tenho a responsabilidade de governar bem, para o bem do outro. Então, quando eu governo para o meu próprio benefício, eu sou corrupto. Por quê? Porque na democracia o governo tem de ser exercido para o bem comum, para o bem de todos. Então, para nós cristãos e cristãs, eu diria, o grande desafio missionário da democracia é construirmos a cidadania sob uma ótica cristã. Quer dizer, o que é construir a cidadania sob uma ótica cristã? Primeiro, é conhecer os direitos e as responsabilidades da cidadania no seu estatuto legal constitucional, no seu estatuto teórico-político. É saber o que é ser cidadão, o que é ser cidadã. Então, primeira tarefa missionária da dimensão democrática da vida missionária é saber o que é democracia, saber o que é política democrática, saber o que é cidadania. Não, estuda. As pessoas não sabem o que é democracia. Quando eu pergunto para estudante, pergunto para colega, o que é democracia? A democracia é a forma de governo baseada no voto popular. O governo é exercido pela maioria. Isso é um pedacinho muito pequeno do conceito de democracia. Se eu pegar esse pedacinho, democracia é o governo eleito pela maioria, e completar de, democracia é uma forma do governo em que os governantes são eleitos pela maioria e governam para defender os direitos das minorias. Ou, na linguagem que os políticos brasileiros gostam de usar quando faz campanha, eu vou ser eleito para governar não para os petistas, os PMDBistas, não, eu vou ser eleito para governar para todos. É isso mesmo. Na prática nem todos fazem isso, mas uma vez que um cidadão, uma cidadã é eleito ou eleita, a sua responsabilidade não é mais para com o seu partido, a sua responsabilidade é para com toda a sociedade. E essa é uma forma, a não cumprimento disso é uma forma perversa de corrupção. Tão ruim ou até pior do que a corrupção que envolve a grana, que envolve o dinheiro. E nesse sentido, a classe política brasileira, de muito tempo para cá, é essencialmente corrupta. Por quê? Porque o projeto político de cada partido é um projeto em si mesmado. Os partidos querem tomar o poder e permanecer no poder o máximo de tempo possível. Eles não entendem que, ao assumir o poder estatal, a responsabilidade deles deixa de ser uma responsabilidade partidária, passa a ser uma responsabilidade universal. A palavra partido significa parte. Um partido representa apenas uma parte da opinião pública, uma parte da cidadania. Mas a partir do momento que essa parte se torna agente do Estado, ela tem de agir em defesa de todos, em prol do bem de todos. É isso que um político brasileiro precisa entender, que o eleitor, a eleitora brasileira precisa entender antes de qualquer outra coisa. Não. Entender, cidadania é exercer simultaneamente todos os meus direitos e todas as minhas responsabilidades. E lutar especialmente para que aquelas pessoas que são privadas de direitos tenham os seus direitos respeitados. E, de novo, o Brasil é um país, é uma sociedade em que a maioria das pessoas é vítima da privação de vários direitos. Direito de moradia, direito de ir e vir, o direito de governar, o direito de ter um emprego, de ter dignidade de vida, o direito de receber uma educação séria, competente, o direito de ter acesso à saúde, ao tratamento médico, etc, etc e tal. O direito ao saneamento básico, o direito a uma cidade sem poluição, a uma cidade sem violência no trânsito, o direito
quando eu falo do direito de ir e vir, é o direito de sair de casa sem medo, é o direito de poder pegar um ônibus, porque eu tenho dinheiro para pegar um ônibus, o direito de, eu sou lá do Recife e vim morar aqui em Curitiba, o direito da minha família poder vir me ver, ou eu poder visitar minha família, um direito que não pode ser impedido pela pobreza, por exemplo. Então, nesse sentido, uma das tarefas fundamentais da igreja, do cristão, da cristã, no exercício da dimensão democrática da vida missionária, é a busca da justiça. A busca da equidade social. Não da igualdade social, no sentido amplo, porque numa sociedade as diferenças existirão, pessoas terão mais ou menos dinheiro, terão melhores ou piores profissões, morarão em lugares diferentes, porque nós somos diferentes. Então, a desigualdade por si só não é um problema. A desigualdade é um problema quando ela anula a equidade. O que é equidade? É todos terem acesso aos bens comuns. Numa outra maneira de dizer, a equidade existe quando ninguém paga a conta mais do que os outros e ninguém ganha mais do que os outros também têm o direito de ganhar. Então, a desigualdade social ocorre quando uma pequena minoria ganha a riqueza e a maioria paga a conta. Quando uma minoria ganha os privilégios de uma boa, privilégio entre aspas, né? Quando uma minoria ganha uma boa educação e a maioria fica com o resto, uma educação de baixa qualidade. Então, você percebe? A justiça existe quando há equidade, quando todos os cidadãos têm acesso a uma educação de nível, de qualidade. Vamos pensar assim, em termos de escala. Você pegar do 0 a 10, uma boa educação seria uma educação nota 7, por exemplo. Então, existem escolas 7, 8, 9, 10, mas numa situação de equidade, ninguém estudaria numa escola com nota menos do que 7. Ou seja, todas as escolas, públicas ou privadas, confessionais ou não convencionais, teriam que atender este mínimo 7. Algumas vão ser 7,5, outras vão ser 8, outras vão ser 9, outras vão ser 10. Essa desigualdade entre o 7,1 e o 10 é legítima. A desigualdade dos 6,9 para trás, aí é ilegítima e não é democrática. Por quê? Porque aquela criança ou aquele adulto que estuda na escola nota 2, nota 5, não terá acesso equitativo, equânime, aos mesmos direitos e às mesmas responsabilidades que os outros. Se fala muito, né? A teoria liberal da democracia fala de igual oportunidade. Né? Os americanos, que são os principais liberais do ponto de vista da teoria democrática, não cansam de falar. Todo mundo tem que ter oportunidades iguais. Não, para ter oportunidades iguais, nós precisamos ter os nossos direitos igualmente respeitados. A mesma coisa na saúde. Todo cidadão, toda cidadã tem o direito de ter a sua saúde atendida nessa escala do 7 a 10. Se o atendimento à minha saúde está no 5, esse direito meu está sendo negado. Agora, vejam a responsabilidade embutida nesses direitos. Todo cidadão tem o direito de estudar numa escola entre 7 e 10. Bom, mas todo cidadão tem a responsabilidade de ser um aluno nota 7 a 10. Porque não adianta nada você estudar numa escola nota 10 e ser um aluno nota 5. O que é o aluno nota 5? Eu vou exercer o meu direito de faltar 25%. Isso é nota 5. O que é o aluno nota 5? É o aluno que não lê o que tem de ler, que não faz o que tem de fazer. Então não adianta nada você ser aluno da escola nota 10 e você é o estudante nota 5. Ou eu tenho lá no bairro onde eu moro um posto de saúde, uma unidade básica de saúde nota 10. Não adianta nada eu ter no meu bairro uma unidade básica de saúde nota 10 se eu me alimento com nota 5, nota 2. Por quê? Porque eu vou provocar doenças o tempo todo, aí eu vou ficar
congestionando a unidade de saúde com a minha irresponsabilidade. Eu como mal, bebo o que não deveria beber, respiro, fumo o que eu não deveria fumar, consumo a droga que eu não deveria consumir. Bom, eu estou criando um problema para a sociedade. Percebe? Quer dizer, todo direito democrático é simultaneamente uma responsabilidade democrática. Todo cidadão tem o direito à dignidade de vida no trabalho, ganhar o seu sustento através do trabalho. Bom, todo cidadão tem a responsabilidade de trabalhar para o bem comum. Se a sua empresa é nota 9, você não pode ser trabalhador nota 5. Você tem que chegar na nota 9. A sua empresa é nota 7, você tem que chegar na nota 10. E provocar a sua empresa porque ela chegue à nota 10. Quer dizer, eu costumo dizer que um dos grandes problemas da sociedade brasileira atual é o conformismo com a mediocridade. Mediocridade é uma palavra que significa qualidade de ficar no meio, médio, qualidade mediana. Na sociedade brasileira atual, de um modo geral, as pessoas, as empresas, as instituições, as agências sociais, estatais, etc. e tal, se conformam com a mediocridade. Tá mais ou menos? Então tá bom. A dimensão democrática da vida missionária exige a excelência, não a mediocridade. A nota 5 dá para eu passar, mas você não tem o direito de tirar a nota 5, você tem o direito de tirar a nota 10. Esse é o seu direito, essa é a sua responsabilidade. Tirar 5 é uma falha. Então, o estudante que se conforma com a nota mínima para passar é um péssimo estudante. O trabalhador que faz o mínimo necessário para poder receber o seu salário no fim do mês é um péssimo trabalhador do ponto de vista da democracia e do ponto de vista da missão. O pastor que prega mais ou menos é um péssimo pastor. O membro da igreja que contribui mais ou menos com a igreja é um péssimo membro de igreja. Para terminar essa parte aqui da dimensão democrática da vida missionária, trabalhar dois elementos. Um mais teórico e um mais prático. Elemento mais teórico. Democracia não é só uma forma de governo, democracia é uma cultura de relações. Ou seja, a democracia institucional de um país jamais funcionará adequadamente se ela não for baseada numa cultura democrática de convivência. Por que o Estado brasileiro é tão deficitário em vários aspectos, gasta demais, faz serviço de menos, não é competente? Tem várias razões. Uma delas é a razão de que o Estado aceita fazer as coisas pela metade. O Estado não está baseado numa cultura democrática. Então, o que acontece? A cultura de convivência, por exemplo, é preconceituosa, o Estado é preconceituoso. Quando não há uma cultura, quando não há um reconhecimento da igualdade de direitos, então você tem aquele camarada que chega para você e te dá uma carteirada. Você sabe com quem você está falando? Você já assusta, né? Numa sociedade democrática, se alguém chegasse para você sabe com quem você está falando? Sei, eu estou falando com um cidadão, uma cidadã, com alguém que tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que eu. Aqui no Brasil, se você falar isso para uma autoridade, os caras te decretam cadeia, desacato à autoridade. Não, o desacato à autoridade é o desrespeito à autoridade. Agora, a autoridade tem que respeitar o meu direito como cidadão. Então, quando uma pessoa investida de autoridade institucional não me trata como cidadão, isso é desacato à autoridade. Porque eu também sou autoridade, eu sou cidadão. Num país em que não há respeito, respeito mútuo, a coisa não funciona democraticamente. Então, o Estado brasileiro muitas vezes é incompetente porque não respeita o cidadão. E o Estado não é uma coisa abstrata. O Estado são as pessoas que trabalham no Estado, os funcionários públicos, são os políticos eleitos. Esse é o Estado. Então, quando um funcionário público faz o seu serviço de má vontade, ele está sendo corrupto.
seja ele qual for a sua função. Quando um agente do Estado exerce violência contra um cidadão, ele está sendo antidemocrático, está sendo corrupto. Seja essa violência física, simbólica, moral, seja o que for. Então, para que o Estado seja competente, é preciso que haja uma cultura da igualdade de direitos, da igualdade, da dignidade. Todo ser humano é igualmente digno. As diferenças de cor, de raça, de credo religioso, de classe social, de etc, 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 são diferenças naturais que não anulam o fato que os nossos direitos e a nossa dignidade é igual, é a mesma, é única. Nós temos os mesmos direitos porque todos nós somos humanos, somos seres humanos. Então, o grande desafio teórico, prático da vida democrática é a igual dignidade de todos. E a segunda coisa, um pouco mais prática, para exercer a cidadania é preciso então criar e participar de espaços e meios para que os cidadãos tenham voz mais ativa no próprio processo político de tomada de decisões. Ou seja, a tomada de decisão política, pública, precisa ser deliberativa, precisa ser participativa. O político, uma vez eleito, ele não recebeu uma carta branca para governar, ele recebeu um mandato. Você vai governar nos ouvindo. Várias cidades no país já têm mecanismos, os estados, a própria União Federal, tem mecanismos de assembleias, de consultas, de conselhos público-privados, conselhos privados, de associações. O que nós precisamos fazer é ampliar e criar mais meios de participação e tornar esses meios mais efetivos. Para que as discussões, as deliberações que acontecem nesses vários mecanismos do chamada esfera pública, afetem evidentemente e eficazmente a decisão governamental, a decisão do Estado. Porque às vezes a gente participa, mas o Estado não faz. Então é preciso participar, debater, discutir, tomar decisões conjuntas e o Estado tem de cumpri-las. Então, várias cidades têm conselhos, tem o conselho do menor, tem conselhos para idosos, tem a Secretaria de Educação, tem a Associação de Pais e Mestres, tem N formas de participação. Bom, a gente tem que participar desses mecanismos. A gente tem de ser parte, a gente tem que ir. Você tem filho na escola? Vai à reunião de pais e mestres, converse, discuta. Eu não quero que a escola ensine isso. Vai lá e discute, conversa. Por que você não quer? E por que a escola ensina? Vamos lá, debater, vamos discutir. Discutiu, não chegou a um acordo? Vamos lá à delegacia de ensino. Vamos lá na Secretaria Municipal de Ensino, enfim. Meu bairro aqui não tem saneamento básico. Então, vai lá na associação do bairro, vamos fazer um movimento aqui para ter o saneamento básico. Como é que a gente consegue o saneamento básico? Bom, isso é uma decisão política, então vamos procurar político. Vamos chamar a atenção de políticos, seja vereador, deputado estadual, prefeito, enfim, para que eles vejam, olha, aqui nós não temos saneamento básico, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver esse problema? Bem, tem algumas outras dimensões, vocês vão ficar só no livro. A gente está chegando ao fim, foi um prazer participar com vocês dessa disciplina. A tese central do que eu estou tentando ensinar para vocês aqui é: missão integral é a vida integralmente vivida a serviço do reino de Deus, em todas as suas dimensões, em todo o tempo e em todo lugar. Cabe a você, assim como cabe a mim, continuar refletindo, vivenciar, praticar e pensar. Cabe a você, como cabe a mim, servir a Deus e teologar, fazer teologia desse serviço. Cabe a você, como a mim, fazer isso como membro da comunidade do povo de Deus. E cabe a nós fazermos essa membresia como membros da comunidade humana, dando testemunho do Evangelho de Jesus. Gente, foi um prazer, uma alegria, muito obrigado.
por estudarem aqui conosco, por fazer essa disciplina, por estudar no bacharelado. Agradeço também ao pessoal da turma técnica aqui, que faz com que esse nosso material chegue até vocês. Né? É muita gente que trabalha aqui para que a educação aconteça, não é só professor. Um monte de gente que trabalha aqui na Unicesumar para que você possa aprender e receber uma educação de qualidade. Deus abençoe a todos e todas. Um abraço. Até uma outra oportunidade.